Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Essa é, sem dúvida, uma das passagens mais impactantes da história da Bíblia e que, para mim, mais reforça o que é a ideia de fé, do hebraico emuná, que vem da ideia de fidelidade, mas não só fidelidade, mas fidelidade com força, fidelidade firme. E a figura ao qual vamos tratar nesse vídeo, para mim, é um dos melhores exemplos de emuná, né? Uma figura que tem a sua história marcada por uma tragédia. E bom, sem mais delongas, vamos para o livro de Jó. O livro de Jó, ou originalmente o livro de Iov, perseguido, é muito possivelmente o livro mais antigo da Bíblia, tendo a sua autoria atribuída a Moisés, que teria escrito este livro até mesmo antes de escrever a Torá, que são os 5 primeiros livros de Tanakh, que é o Velho Testamento para a gente. É um livro que faz parte do conjunto de Ketuvim, é um dos 3 conjuntos que compõem a Tanakh ou o Velho Testamento, sendo esses Torá, Neviim e Ketuvim. Mas, enfim, vamos direto para a história. A história de Jó se situa na região de Ur, muito provavelmente na época dos patriarcas, já que Ur é a região onde Abraão vivia antes de ir para Canaã, a terra prometida. E bom, Jó era um homem muito afortunado, vivia em bonança, tinha vários filhos, os seus filhos faziam festas, e ele era um homem bom, era um homem que agradava a Deus. E a partir é exatamente isso que a sua tragédia se inicia. E bom, a partir daí as coisas começam a se divergir um pouco da tradição mais moderna sobre um homem que foi atentado pelo diabo e resistiu e foi abençoado o dobro. A partir daí, olhando um pouco mais para as escrituras, a gente consegue tirar uma lição um pouco diferente. Então vamos para a próxima etapa da história. Para entendermos melhor o conceito por trás da história, primeiro temos que nos aprofundar na figura de Ra-Satã, que hoje é muito atribuída à figura do diabo, o inimigo, o anjo rebelde que quer destruir a humanidade. Porém, no livro de Jó, temos uma figura um pouco diferente. Aqui temos uma corte celestial de servidores celestiais, ou uma corte de anjos, como preferir, que se reúne em torno da presença do Senhor. E dentre esses anjos chega o anjo com o cargo de Ra-Satã, ou acusador, e como realmente num tribunal formal, um promotor, falando numa linguagem mais atual. E no meio dessa reunião, Deus pergunta o que ele estava fazendo, de onde ele vinha, e ele diz que estava patrulhando pela terra. Nesta que Deus fala: você viu meu servo Jó? Ele é fiel a mim, ele me agrada, ele é bom. Porém, o promotor, no seu papel de acusação, ele fala: Senhor, seu servo Jó só é bom pois ele é uma pessoa abençoada, pois ele não tem dificuldades na vida. E se a desgraça o assolasse, com certeza ele iria o negar e iria se tornar mau. Nessa que o Senhor fala: ora pois, então tire tudo dele e você verá que ele continuará bom, pois Jó é um homem de fé. Nessa, o inimigo vai lá e tira seus filhos, tira a sua riqueza e, não satisfeito, após um segundo diálogo, Deus então fala: ok, então pode tocar nele, mas não o mate. Nessa que o inimigo, o promotor, ele assola Jó com uma doença de pele terrível, várias feridas e sangue, e até uma das cenas mais impactantes da Bíblia, que é a cena de Jó se coçando com um caco, coçando as feridas já abertas. E bom, e aí vamos
para a próxima parte da história. E aí começa realmente a ficar tudo mais reflexivo. Eu já quero começar essa parte falando provavelmente a frase mais famosa do livro de Jó, que é quando Jó, já em meio a total desgraça e debilitado, e ele tá ali e junto com a sua mulher, e ela diz para ele: por que você continua sendo tão bom? Amaldiçoa o seu Deus e morra logo. Nessa que Jó responde: isso é tolice. Se aceitamos as bênçãos de Deus, por que também não aceitar as desgraças? Bendito seja o teu nome. E é muito interessante esse conceito, esse pensamento de Jó. E por isso que Jó, ele não é só um exemplo de paciência, mas eu diria que ele é mais um exemplo de firmeza, de fé, de emuná. Jó se mantém emuná a história toda, mesmo lamentando, mesmo em aflição. E em um mundo em que a gente comercializa tanta fé, em que a gente tem toda uma teologia sobre prosperidade, em que como se Deus devesse bênçãos pra gente porque fazemos alguma boa ação, Jó, ele entendia que não era sobre ser recompensado, mas sobre fazer o que é certo. E bom, depois desse ponto ele é visitado por 3 amigos e eles entram em um debate filosófico. E aí Jó fala que não é justo, que Deus está sendo injusto com ele porque ele era bom. E aí os amigos falam que não, porque ele pecou e apontam um dedo. E aí eles ficam ali tentando entender e explicar a situação de Jó. Até que entra para mim o personagem mais marcante nessa história e o que fala para mim a frase que mais me deixou pensativo. E aí vem as falas de Eliú. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. E logo após essas falas de Eliú, Jó fala com o próprio Senhor e logo depois a história se fecha com um final feliz em que Jó é abençoado com tudo de novo. Mas eu não vou focar nessa parte, eu não vou focar na parte das bênçãos, mas sim nessa reflexão. E a primeira coisa é a grandeza do Criador, né? É uma dimensão ao qual nós não conseguimos mensurar. Tanto que Jó e os seus amigos são criticados por tentar colocar regras, por tentar explicar os desígnios do Criador. Não podemos explicar os desígnios do Senhor, pois Ele é maior que nós, e não ao contrário. E falar sobre que Jó nunca foi uma história sobre o homem que tinha riqueza e aí o diabo viu que ele era abençoado e aí tentou contra a vida dele e aí ele teve fé e aí Deus foi lá e abençoou ele com mais material. Nunca foi sobre isso, mas sim um homem que entendia que tantas bênçãos como as desgraças podem vir para as nossas vidas. Independentemente disso, temos que seguir firmes no caminho da bondade. Temos que seguir emuná nos caminhos do Senhor. Não com aquela perspectiva arrogante de como se as nossas ações elas de fato afetassem Deus de alguma maneira, mas por ser o certo, por ser a nossa natureza para o qual nós fomos criados, e também por empatia pelos nossos próprios semelhantes, pois os nossos pecados eles podem tornar o mundo um lugar melhor, como tornam um mundo com tanta violência, tanta tragédia, mas as nossas boas ações têm o poder de melhorar a vida de algum necessitado. Então, Jó é sobre uma escolha, que mesmo em meio à angústia, você pode escolher ser bom. E isso, mesmo que numa escala minúscula, mesmo que não sejamos nada além de um grão de areia no infinito, pode tornar o mundo pelo menos um pouquinho um lugar melhor. Pelo menos para uma pessoa que você fizer uma boa ação. E é isso. Não tenho mais nada a falar. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. E até uma próxima, quem sabe.